tema reencarnação, trazido a uma época, ainda gera discussões sobre o acontecimento real de que seja possível o espírito de uma pessoa que morreu se encarnar em outra. Veja agora casos impressionantes de possíveis reencarnações. Gus Ortega diz ter sido seu avô. Ele começou a falar isso quando tinha 18 meses e fez muitas declarações bem específicas. Este é um dos mais convincentes casos de reencarnação e é investigado por Jim Tucker, professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia. Gus afirma ser seu avô Augie, morto em 1993 por um derrame. Ele tinha uma loja, vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus, que nasceu um ano após a morte de Augie. Com 1 ano e meio, Gus disse para seu pai enquanto ele trocava sua fralda: "Quando eu tinha a sua idade, eu trocava sua fralda." É claro que ele ficou perplexo. Um dia, seu pai trouxe fotos antigas para casa e mostrou ao filho. Algo extraordinário aconteceu. Seu filho apontou para uma pessoa na foto e disse: "Oh, esse sou eu." Como ele poderia saber? Gus se lembrou de episódios da vida do avô, das quais seu pai mal se lembrava. Outro caso é de Ian Hagedorn, na Flórida, nos Estados Unidos. Ian Hagedorn também acredita ser a reencarnação do seu avô. Jim Tucker estuda muitos casos de reencarnação e um caso especial. Há poucos casos americanos com marcas de nascença junto com lembranças. São incomuns, mas existem. Ian Hagedorn, de 6 anos, mora em Pensacola e é filho de Maria Hagedorn. Ele diz ter sido um policial em Nova York morto com um tiro. Sua lembrança diz que uma noite entrou em uma loja e lá havia bandidos que o mataram com um tiro. Esse policial seria o pai de sua mãe. Agora vem o interessante. Ian sofre de uma rara doença do coração e quando se esforça demais, desmaia. Ele já fez 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. Sua artéria pulmonar foi gerada com defeito, fazendo seu coração não se desenvolver do lado esquerdo. Maria conta que seu avô era policial e quando entrou na Rádio Shark, sabia que havia algo errado. 2 homens tiraram uma metralhadora do casaco e apontaram para o gerente. Seu pai disse: "Largue as armas, é a polícia." E alguém atirou nele enquanto disse isso. Na autópsia, a causa da morte foi uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro, a mesma artéria que faz Ian sofrer atualmente. Mas algo ainda mais estranho aconteceu. Maria diz que com 3 anos, Ian estava fazendo bagunça e ela disse para ele parar senão iria apanhar. E então ele disse: "Quando você era pequena, eu era seu pai. Você fez muita bagunça e eu nunca bati em você." É claro que ela ficou pasma. Então Ian começou a falar mais e mais sobre o avô, convencendo a todos de que ele era reencarnado. A correlação entre a doença e a morte do pai é uma evidência muito forte. De Lakshmisanka, Sri Lanka. O Sri Lanka é um país de maioria budista e de lá vêm muitos e talvez os melhores casos de reencarnação. O caso de Lakshmisanka talvez seja um dos mais fantásticos. É estudado pelo professor Erlander, da Universidade da Islândia. Lakshmi falou de uma vida passada durante 3 anos, onde persistia e repetia a mesma história sem parar. Ela chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar e que morou em um lugar perto de Dambulla, local a 6 horas de viagem, onde havia um rio. Para a família de Nisanka, suas lembranças são dolorosas. Sempre que falam disso, fica claro que Nisanka não se sente parte da família. É ainda mais difícil para sua mãe. Ela começou a falar da outra vida na escola Montessori, que seu templo ficava em outro lugar. Quando comíamos e íamos dormir, ela falava de sua outra vida. Eu me senti muito mal. Ela só falava de sua outra família, disse a mãe de Lakshmi. Fiquei tão irritado com ela que bati nela uma vez, disse o pai. Um jornalista ouviu o caso e sua história foi publicada no jornal. Logo, a família recebeu uma carta de um senhor chamado Ranatanga, que reconheceu Lakshmi como sendo sua filha morta.
Os Nissanka fizeram uma viagem de 6 horas até Dambola para encontrar essa família. No caminho, Diluskshi reconheceu o local e guiou o motorista para a casa onde sua família morava. Foi um encontro emocionante e sempre é. Diluskshi fica bem mais à vontade nessa família. Shimori, a filha morta de Ranatanga, tinha 6 anos quando morreu afogada ao cair da ponte. De 20 declarações dadas por Diluskshi, 12 se encaixam muito bem e são bem específicas. Cameron Macaulay, na Escócia. Um dos melhores casos de reencarnação já estudado. Foi inclusive episódio da série Histórias Extraordinárias, exibido no Discovery Channel, e também é estudado por Jim Tucker. Como uma típica criança de 6 anos de idade, o pequeno Cameron Macaulay gostava muito de fazer desenhos. Um de seus preferidos era o de uma casa de um único pavimento, com a fachada toda branca, localizada em uma baía. Quando sua mãe perguntou que casa era aquela, a resposta de Cameron fez com que um arrepio corresse ao longo de sua espinha. O menino respondeu que aquela era sua casa e que ele vivia ali com sua antiga mamãe, numa região situada em Barra, uma ilha escocesa, a uma distância de 260 quilômetros de seu lar atual. Cameron estava convencido de que tinha vivido uma vida passada e parecia estar muito preocupado que sua antiga família pudesse estar sentindo sua falta. Depois do susto, sua mãe recordou que desde que aprendeu a falar, Cameron costumava contar aventuras infantis vividas naquela ilha, mas a partir do momento em que ele passou a fornecer detalhes sobre a casa em que muitas aventuras aconteceram, muitas outras memórias vieram à tona. Cameron descrevia sua antiga família, seus irmãos e irmãs, chegando mesmo a contar como seu antigo pai tinha morrido. No início, a família tratou essas narrativas como sendo parte de uma imaginação fértil de criança. Contudo, em determinado ponto, o pequeno Cameron começou a apresentar sinais de tristeza e sofrimento, reclamando por estar separado de sua família de Barra. Certo dia, a professora de Cameron chamou seus pais para uma conversa. Disse a eles que o menino se queixava muito da ausência dos pais e dos irmãos. Além disso, sentia muita falta de brincar nas pedras da praia e reclamava que sua casa atual tinha apenas um banheiro, enquanto a casa de Barra tinha 3. Desde então, não parava de falar mais sobre a ilha e o que tinha experimentado ali. Contou como costumava observar os aviões pousando desde a janela de seu quarto. Chegou mesmo a dizer que seu pai se chamava Shane Robertson e que ele tinha morrido porque não tinha olhado para os dois lados, possivelmente se referindo a um atropelamento. Não demorou para que uma equipe de pesquisadores, entre os quais estava Jim Tucker, encontrassem o menino e o convidassem a ir à Barra para conhecer seu antigo lar. Ao receber a proposta, a mãe de Cameron ficou assustada, pois sua família rejeitava a tese de uma vida passada, mas o menino ficou tão excitado que não conseguia parar de pular de alegria. Quando o avião pousou na baía de Cockleshell, Cameron perguntou para sua mãe: "O meu rosto está brilhando?" E a mãe respondeu: "Por que você está perguntando isso, meu filho?" E Cameron disse: "Porque eu estou muito feliz." Da janela, ele apontava para a praia e dizia: "Agora vocês acreditam em mim?" E quando desceu do avião, jogou suas mãos para o alto e gritou: "Eu estou de volta." Já no hotel, a família de Cameron e a equipe de pesquisadores partiram em busca de pistas sobre o passado do garoto. Quando localizaram a Casa Branca na baía, dirigiram-se imediatamente para lá, mas sem contar nada para Cameron. Ao chegar na frente da construção, Cameron a reconheceu no mesmo instante, mas algo mudou em sua expressão. Cameron parecia triste, enquanto andava pelo interior da casa, como se sentisse falta de alguma coisa. Talvez ele estivesse esperando que ao entrar em casa, sua mãe estivesse ali para recebê-lo, exatamente como ele se recordava. Parecia conhecer todos os detalhes, e não demorou para que encontrassem os 3 banheiros que ele já tinha mencionado. Os pesquisadores levaram a família de Cameron para conhecer um membro da família Robertson. No entanto, ele não foi capaz de fornecer quaisquer informações a respeito de Shane, sua mulher e seus filhos. Ainda assim, ao ver as fotos antigas da família, Cameron reconheceu um carro preto e um cachorro preto e branco, dos quais ele já tinha falado diversas vezes. Para a família de Cameron, a viagem à Barra representou um verdadeiro alívio. Ninguém mais desconfiava que Cameron estivesse inventando coisas, e o menino se tornou mais calmo, não sentindo mais a tristeza que tanto o aborrecia.
Nem todas as respostas foram encontradas, e a maior certeza de todas, ao menos para Cameron, é de que a morte não é o fim, mas um novo início. James Leininger, Estados Unidos. James Leininger era uma criança que gostava de brincar somente com uma coisa: aviões, e somente aviões. Não adiantava o brinquedo que seus pais, Andrea e Bruce, lhe davam para brincar. Ele só queria aviões. Só que com 2 anos, tudo mudou. Ele começou a ter pesadelos terríveis relacionados à aviação de guerra. Sua mãe o acordava enquanto ele gritava coisas como: avião atingido em chamas, o homem pequeno não consegue sair. Um vídeo gravado pelos pais mostra James com 3 anos passando por um avião como se estivesse fazendo uma verificação pré-voo. Os pesadelos não passavam e seus pais procuraram a terapeuta Carol Bronman, dedicada ao estudo do fenômeno de reencarnação, que trabalhou no caso e conseguiu trazer à memória do menino diversas lembranças. Ele detalhou que era um piloto de caça e que seu avião, um Corsair, que vivia tendo seus pneus esvaziados, havia sido atingido em cheio no motor direito pelos japoneses em Iwo Jima. James ainda contou ao pai que ele tinha decolado de um navio chamado Natoma e que tinha voado algumas vezes com alguém chamado Jack Larson. Depois de alguma pesquisa, Bruce, o pai de James, descobriu que Natoma e Jack Larson eram reais. O Baia Natoma era um pequeno porta-aviões no Pacífico e Larson morava em Arkansas. Seu pai ficou obcecado e descobriu que o único piloto da esquadra morto em Iwo Jima se chamava James Huston Jr. e tinha 21 anos, morto em 3 de março de 1945. Ele passou então a acreditar que seu filho era a reencarnação de James Huston Jr. e ele tinha voltado porque havia algo a ser terminado. O casal Leininger resolveu escrever uma carta para a irmã de Huston, chamada Annie Barron, contando a história do menino, e diante de tantos detalhes que de modo algum ele poderia saber, ela também passou a acreditar. Apesar dos céticos, este tem sido considerado o caso mais documentado de reencarnação já estudado, e a história é tão atraente que virou o livro A Volta, da editora Bestseller, escrito a 6 mãos pelos pais Bruce Leininger, Andrea Leininger e pelo romancista Ken Gross. Reparou que nos casos estudados de reencarnação, a maioria dos reencarnados morreu de forma violenta, inesperada e repentina? Outro dado interessante: todos que se lembram de vidas passadas são crianças, porque condicionamentos culturais ainda não bloquearam essa classe de memória. E você, caro espectador, acredita em reencarnação ou algo similar? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se e receba novidades curtindo nossa página no Facebook. Até a próxima. Obrigado.